Sejam muito bem-vindos ao Boletim Conservador número 18. Eu sou Valdinei Martins, coordenador do Movimento Conservador aqui no estado do Rio de Janeiro, e hoje eu quero falar com o doutor Cristiano, que é prefeito da cidade de Martinópolis, no interior de São Paulo, na região de Ribeirão Preto. O doutor Cristiano, ele vai falar conosco hoje a respeito do combate ao coronavírus na cidade de Martinópolis, das medidas que ele tentou implementar na cidade, das dificuldades que ele está tendo com a tirania, a imposição do governo do estado e também da intromissão aí, né, no meu ver, né, a intromissão do Ministério Público, parte do Judiciário, atuando e como se fosse ali o Poder Executivo, determinando quais são as políticas públicas que devem ser adotadas. Doutor Cristiano, muito boa tarde. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde a todos do canal Vista Pátria. Eu sou prefeito de Martinópolis, aqui é a região oeste paulista, perto de Presidente Prudente. Então, nossa região aqui é uma região humilde e que essa quarentena que está sendo feita pelo nosso governador Dória está afetando muito a parte econômica do município. Perfeito. Doutor Cristiano, ele é delegado de Polícia Civil, também está licenciado para exercer a função de prefeito da cidade de Martinópolis. E, além disso, também é coordenador do Movimento Conservador em toda essa região, né, doutor? Sim. Eu sou delegado de polícia e eu fui eleito na eleição de 2016 e já estou aqui no final de mandato. E agora nós somos surpreendidos com essa quarentena aí que nós não concordamos com ela de jeito nenhum. E eu entrei com mandato de segurança até contra o decreto do governador, e nesse mandato de segurança eu aleguei que o decreto não respeitou os limites da lei federal, que o Bolsonaro fez uma lei federal de combate ao coronavírus. E o decreto não respeitou uma base técnica, porque o decreto não tem base técnica da Anvisa, por exemplo, e o decreto também de quarentena não delimitou o espaço, colocou o decreto como o estado todo. E nós não entendemos como correto as cidades pequenas do interior serem tratadas como cidade grande. Então, esse um dos motivos que nós tentamos, via judicial, derrubar esse decreto do governador João Dória. Infelizmente não conseguiu, né? Mas vou dar um passo aqui para trás. Doutor, como chegou aí na cidade a questão, como chegou o coronavírus? Queria saber se o senhor tem aí hoje na cidade casos confirmados, está em estado grave, se teve algum óbito, quando que foi o primeiro caso registrado aí na sua cidade? Tá. Aqui em Martinópolis, o coronavírus chegou através de pessoas que vieram contaminadas, vieram na cidade, tiveram contato com alguém, e essas pessoas acabaram, no fim, pegando esse coronavírus. Todos que pegaram na nossa cidade, nenhum foi a óbito, foram todos recuperados com sucesso. Alguns tiveram alguns sintomas bem fracos, outros precisaram de internação um período um pouquinho mais longo, mas estão todos recuperados. A maior dificuldade nossa é com relação à parte dos empregos, a parte da dificuldade econômica mesmo. Porque os leitos de hospitais, aqui nós temos Santa Casa, tem leito disponível, leitos de UTI em Presidente Prudente, também tem leitos disponíveis. Então, com relação a essa pandemia, aqui na nossa cidade, na nossa região, está bem controlada. Então, aí na cidade, a prefeitura ela teria condições de manter a cidade funcionando, manter a atividade econômica, sem descuidar da questão do vírus. Porque, assim, geralmente, a gente vai observar esses debates na internet, geralmente o sujeito ele que defende a posição dos governadores, essa posição de impor uma quarentena, como aqui na minha cidade, aqui no Rio de Janeiro, o prefeito da cidade hoje, ele impõe a quarentena e vira e mexe, vem nas redes sociais ameaçar. Olha, se não funcionar, nós vamos tomar medidas mais duras e tudo mais. Agora nós temos na cidade mais 300 câmeras, além de drones, e o efetivo da Guarda Municipal empenhados em controlar ali se você está abrindo, alguém está almoçando no seu restaurante, se você está abrindo um comércio, e aí você vai ser reprimido através desse aparato do município. Bom, o prefeito tem essa postura,
Algumas pessoas dizem que isso é essencial para evitar o coronavírus. Eu queria saber do seguinte: caso o governo do estado aí de São Paulo não impusesse esse tipo de controle sobre os municípios, o senhor acredita que teria como manter o comércio funcionando e, ao mesmo tempo, controlar a propagação do vírus aí na sua cidade? E como que o senhor planejaria fazer isso? Sim, Valdinei, perfeitamente. É aquilo que nós idealizamos e que o presidente Bolsonaro entende, que é menos Brasília e mais Brasil. Então, os prefeitos têm a responsabilidade do seu município. Nenhum prefeito ia ser irresponsável de abrir o comércio, se isso poderia causar mortes, porque eu moro na minha cidade, meus filhos estão aqui, então eu não quero o mal para a minha família e para ninguém do meu município. Mas nós entendemos que o comércio, principalmente de cidade pequena, ele não tem um fluxo de pessoas tão grande assim que possa ser um fato disseminador desse vírus, do coronavírus. Nós entendemos que o comércio poderia estar funcionando normalmente, só que com uma observação, que as pessoas usassem máscaras. É isso que estava precisando, que desde o começo deveria ter sido feito. Nós entendemos que desde o começo não era para ter feito quarentena, não era para mandar pessoas sadias para ficar em casa, porque nós não entendemos que a pessoa sadia tem que ficar em casa. A pessoa sadia tem que estar na rua trabalhando e se protegendo para não pegar o vírus. Então, era para estar todo mundo trabalhando hoje, só que com máscara. Algumas limitações de aglomeração de pessoas, isso a gente acha importante, então evitar shows, evitar eventos que tem aglomeração de pessoas nesse momento não é bom. Respeitando isso, o resto era para estar todo mundo trabalhando normalmente. Bom, e aí, o senhor, aqui a gente tem uma série de medidas que o senhor já listou, né? O senhor entrou com mandado de segurança, e o que aconteceu com esse mandado de segurança que o senhor fez? Foi no segundo decreto do governador Dória, não é isso? Sim, o governador ele fez o primeiro decreto de 15 dias de quarentena. Quando ele prorrogou, nós achamos que essa medida foi uma medida muito extremada. E aí nós recorremos contra... Toda hora prorroga, toda né? hora prorroga, então nós entramos com mandado de segurança para tentar derrubar essa medida. Os motivos eu já aleguei, o juiz deu uma decisão dizendo que não era cada prefeito, era para decidir, que com relação à pandemia era para decidir a nível estadual. E o que aí nós recorremos, porque se é para decidir a nível estadual, poderia decidir também a nível nacional, e o Supremo diz que não é o Bolsonaro que decide a nível nacional, que é cada governador e cada prefeito que decide. Então nós jogamos uma decisão de uma instância contra a outra para poder sair, ver se a gente tem esse direito. Os prefeitos também começaram a fazer decretos relaxando a quarentena. Os prefeitos da região, os prefeitos do estado de São Paulo, principalmente do interior, começaram a relaxar a quarentena. E aí, o Ministério Público começou a entrar no judiciário, pedindo liminar, e o juiz começaram a conceder a liminar, cancelando esses decretos municipais, fazendo valer o decreto estadual. Então, nós ficamos de mão amarrada, porque nós buscamos o judiciário para nos atender. O judiciário vem entendendo que a decisão deve ficar afeta ao governador, e a única saída que eu vejo agora, e até é uma atitude do nosso deputado aí, o Douglas Garcia, que ele entrou com um decreto legislativo, ou seja, o legislativo, a Assembleia Legislativa dos estados pode derrubar os decretos dos governadores, basta pautar e votar e derrubar. Na realidade, o termo correto é tornar sem efeito. As Assembleias Legislativas podem tornar sem efeito esses decretos irresponsável dos governadores. Agora, eu queria, só para... Se alguém aqui no nosso público que ainda não entendeu as duas coisas que estão em jogo. Então, de fato, aqui ninguém está brincando com o coronavírus, você tem um prefeito aí bem preocupado com a sua cidade, mas também entendendo que a quarentena ali na cidade, primeiro, não produz os resultados esperados, até porque nós temos visto que o vírus continua sendo propagado, mesmo com a quarentena. Agora, por que, prefeito? Eu queria só salientar aqui, por que a sua preocupação em retomar a atividade econômica, em reabrir o comércio? Qual é o risco da gente, como está aqui no Rio de Janeiro, desde o dia 15 de março, qual é o risco da gente continuar prorrogando essa quarentena, e já foi abril, maio já está caminhando aí, terminando a primeira semana? Qual é o risco da gente passar, por exemplo, todo mês de maio, junho, em quarentena?
qual é o problema dessa quarentena, por que nós, conservadores, tanto buscamos o fim dessa quarentena para que cada município possa tomar as suas medidas mais adequadas. Nós buscamos o fim dessa quarentena para evitar uma quebradeira geral, porque a dificuldade financeira que depois desse coronavírus vai trazer tragédias muito maiores do que as vítimas do coronavírus. Nós estamos querendo prevenir o desemprego, nós queremos prevenir o suicídio, nós queremos prevenir o caos que pode vir. O pessoal começar a roubar as coisas porque não tem comida, porque o governo vai ficar dando dinheiro, esses R$600, mas ele vai dar esse dinheiro de R$600 até quando? Porque se o governo dá o dinheiro para alguém, alguém precisa dar o dinheiro para o governo. E se a classe produtiva parou de trabalhar e parou de gerar emprego e renda, onde nós vamos parar? Então, a sociedade, Valdinei, ela, quando a imprensa começou a divulgar esse negócio do coronavírus, ela pediu a ajuda do Estado, das autoridades, para as autoridades tomarem alguma atitude para ajudar elas. E as autoridades tomaram essa atitude com quarentena, com decisões, com esses decretos. Só que já passou da hora desses decretos serem revistos, dessas decisões que foram tomadas, até com boa intenção, serem revistas. Porque o que nós estamos percebendo hoje é que no começo, que poderia ser uma boa intenção, hoje esse coronavírus está sendo utilizado de maneira política para atacar o presidente. Isso está ficando claro, porque os estados onde está mais fechado os estados que têm mais, são os estados que mais oposição ao nosso presidente. A gente vai chegar nessa questão aí, mas o senhor falou ainda sobre a parte econômica, a gente tem aí essas medidas de quarentena sendo decretadas por governadores. O prefeito ali é aquele que dá o atendimento mais imediato à população. Então, por exemplo, quando o seu filho pisa num prego enferrujado, fura o pé, ele vai procurar assistência de saúde municipal, né? O pré-natal, geralmente, é feito no posto de saúde ali, municipal, não é isso, prefeito? É isso. Então, o primeiro impacto ali numa recessão econômica são os municípios ficarem desabastecidos, não conseguirem pagar o seu funcionalismo, e aí esse primeiro atendimento que o cidadão precisa, ele não vai ser recebido, que é a escola até a 8ª série, esse tipo de coisa. E aí, no seu município, o senhor prevê aí esse risco, se continuar, de repente, para esse ano ou para o início do ano, de atrasar pagamento? O senhor tem essa preocupação aí? Sim, temos. E eu já, em reunião de videoconferência com o vice-governador aqui, e nós eu falei para ele, que nós vamos chegar no momento que nós não vamos ter dinheiro para pagar folha de pagamento, nós vamos ter dinheiro para pagar fornecedores, porque os municípios recebem recursos de duas maneiras. O FPM, que é Fundo de Participação do Município, que vem do governo federal. Esse, o Bolsonaro não deixou cair um centavo. O Bolsonaro vem mantendo o que vinha previsto, que é previsto um ano antes para o outro ano. Agora, o ICMS, ele é encaminhado pelo governo estadual. E o ICMS aqui de São Paulo vem caindo mês a mês o repasse de ICMS. E isso é muito preocupante, porque nós vamos chegar num ponto que nós não vamos conseguir honrar folha de pagamento e nós vamos conseguir pagar fornecedor. Que fornecedor? Pode ser fornecedor até de remédio. Então, por conta dessa quarentena, nós vamos desabastecer uma farmácia pública, nós vamos deixar de contratar um médico e a saúde vai ser afetada de qualquer maneira. Então, não é que nós queremos priorizar o trabalho em relação à saúde, não. Essa quarentena do jeito que está, a saúde será afetada de qualquer maneira por falta de recursos. Não é priorizar a economia e desprezar a saúde, é porque a saúde custa dinheiro, né? A saúde custa dinheiro. Então, só para deixar claro aqui para você que está assistindo, e você mandar para o seu amigo aí esquerdista, para o seu amigo anti-Bolsonaro, você mandar exatamente o seguinte: um prefeito está dizendo que o Bolsonaro, que é contra a quarentena, tem mantido os repasses, então ele está abastecendo as prefeituras. E o governador, que está impedindo você de trabalhar, está impedindo os municípios de arrecadar, porque cada vez que circula dinheiro no município, o município está arrecadando imposto ali para manter o funcionamento. Esse governador, que está preocupado com isso, está diminuindo os repasses. Em vez de ele suprir as prefeituras, que ele está amarrando, ele está reduzindo os repasses. É isso mesmo, prefeito?
Exatamente, é isso. O Bolsonaro mantém o repasse que é previsto e o governador do estado não mantém o repasse que é previsto. É previsto para vir, está vindo 30% a menos, 30%, 35% a menos do previsto. E aí, isso vai resultar provavelmente, vou abrir aqui a minha tela, isso aí resulta no seguinte: iluminação pública, a assistência de saúde básica, que é aquilo que eu falei mais atrás, é o pré-natal, é aquela assistência, é o pronto-socorro, né? Quando você machuca, torce o pé, fura, pega uma pneumonia, aquele primeiro socorro, aquele médico, aquele posto de saúde que vai acompanhar a sua recuperação, algum tratamento, a distribuição do remédio, que geralmente é feito pelas prefeituras, isso fica comprometido quando... Agora, me parece... deixa eu abrir aqui que o prefeito não está me ouvindo, né? Estou dizendo, prefeito, que me parece que isso é uma espécie de sabotagem. Por quê? Eu te impeço de produzir, eu te impeço de arrecadar e deixo você com prejuízo. Como que você vai prestar o serviço que a sociedade precisa? E aí, a gente vai ter, eu não sei em São Paulo como é, mas na capital do Rio de Janeiro, nós temos nas comunidades um problema seríssimo e constante de tuberculose nas favelas do Rio. Tuberculose, sarna, hepatite e a proliferação, né, o aumento das doenças sexualmente transmissíveis. E nesse ambiente, as prefeituras são fundamentais, porque o hospital estadual é onde você faz um transplante, onde você leva alguém vítima de queimadura, acidente de trânsito. Mas esse acompanhamento semanal, quinzenal, mensal da saúde, o pré-natal, isso é acompanhado pela prefeitura. E é um risco muito grande a gente perder, por causa do coronavírus, a gente quebrar as prefeituras e perder a saúde pública de controle, e aí a gente vai aumentar dengue, etc., e vários outros problemas de saúde, agravando aí o que não precisava, além de comprometer, obviamente, o sistema de educação. E aí, prefeito, eu vou fazer aqui um diagnóstico do que eu estou vendo no Rio. Muitas famílias, pequenos comerciantes, de autônomos, que estão literalmente liquidados, falidos, porque são pessoas que não têm a mínima condição de ficar 15 dias sem trabalhar, eles não têm capital de giro. Não tem. Não tem capital de giro. Nós vamos para 2 meses agora, no próximo dia 13, de decreto aqui no Rio de Janeiro, e aí você tem o seguinte: esse sujeito que vende almoço para comprar janta e paga uma escolinha particular, amanhã ele vai estar na escola municipal, o filho dele, porque ele não vai conseguir pagar mais escola particular. E aí o senhor prefeito, que já vem numa situação difícil, para manter o que o senhor já tem, o senhor vai ser obrigado a matricular mais alunos que vão procurar o serviço municipal de educação, além da saúde, quem não vai poder pagar o plano de saúde. Então, o sistema de saúde e de educação, que já é geralmente deficitário, vai ter uma procura maior com uma receita menor. É preciso ser muito inteligente para prever o que 2021 nos espera? Quer comentar isso, prefeito? Sim. É isso que nós, conservadores, nós entendemos que essa quarentena, ela já deu o que tinha que dar, ela vai gerar uma quebradeira geral, o que vem pela frente vai ser muito pior do que o vírus. Nós percebemos também que a quarentena não tem prova nenhuma específica de que você trancar pessoas sadias em casa, você diminui com a superlotação de hospitais, essas coisas. Falaram que era a OMS que estava recomendando, a OMS acabou de dizer agora que eles não recomendaram o lockdown para ninguém. Desculpa, eles não recomendaram lockdown para ninguém. Então nós percebemos que essa quarentena foi uma coisa inventada, trancaram todo mundo dentro de casa, o país está quebrando e os resultados vão ser pior. E a gente tenta, aos poucos, eu, você, aí, cada um com o seu canal, divulgando, para a gente poder conscientizar as pessoas de que nós estamos no caminho errado. O caminho que os governadores estão tomando é um caminho errado. É um caminho que vai levar ao caos financeiro. Liquidaram já a agenda econômica do governo federal, a verdade é essa. Porque 1 trilhão que a reforma da Previdência buscava poupar dos... Em 10 anos. E já perdeu com o coronavírus. Né?
Os municípios hoje, nesse cenário que a gente está descrevendo aqui. Os governadores de estado, cada vez com mais poder, e aí seria legal se fosse o estado com mais poder em relação ao governo federal, a prefeitura com mais poder em relação ao governo do estado. Mas não, concentramos todo o poder em pessoas como João Agripino Dória, o traíra daqui do Rio de Janeiro, o traidor do Rio de Janeiro, e aí esses caras fazem o que querem, e o pior, né, prefeito? Como estamos em estado de calamidade, estado de emergência, as compras são sem licitação. E aí a gente pode citar inúmeros casos, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, casos absurdos de gasto de dinheiro público, e eu queria saber o seguinte, os gastos do estado de São Paulo estão cada vez maiores. Nós temos agora, a Lesp acabou de aprovar a redução dos salários dos servidores, dos deputados estaduais e dos servidores do Legislativo estadual, porque o estado de São Paulo precisa gastar mais dinheiro. E aí eu quero fazer um adendo aqui com relação ao deputado Douglas Garcia. Existe uma campanha, porque o movimento conservador ele é alvo, né? Ele é vidraça. Existe uma campanha de difamação dizendo que o Douglas votou contrário a reduzir o próprio salário. Não, ele não votou contrário a reduzir o salário dele. Ele quer reduzir o salário dele, mas ele não quer que esse dinheiro vá para a mão do Dória. Ele quer que esse dinheiro vá direto para a Santa Casa, direto para o hospital, direto para a prefeitura. Porque eu não sei o que acontece na mão do Dória e na mão do Wilson, porque eu não quero aqui dizer ao prefeito que o Dória ou o Wilson são ladrões, são corruptos, bandidos, canalhas, mentirosos. Eu não estou dizendo isso. Agora, eu tenho pena desses dois governadores porque eles não conseguem fazer uma pichincha, cara. Tudo que eles compram, o pessoal sacaneia, cobra caro. Olha, o pessoal enrola muito eles, prefeito. Porque tudo, qualquer contrato, principalmente quando é contrato de emergência, contrato sem licitação, que o Wilson mete a mão, mas fica caro, tá caro. E aí eles precisam tomar dinheiro de um, de outro, tomar dinheiro da Lesp, vão reduzir salário do servidor e daqui a pouco vão dar calote no servidor. Mas me estranha muito que eles compram, por exemplo, um hospital de campanha aqui no Rio de Janeiro custa 4 vezes mais do que o hospital de campanha federal. E aí, já para passar a palavra para o prefeito, olha que caso estranho aconteceu no Rio. O hospital de campanha, ele estava num preço de 880 milhões, né? Hospital de campanha aqui do Rio. Aí, a gente fez um escândalo e tal, fez aquilo. O hospital caiu pela metade, o valor do hospital. Então, eu não estou dizendo que esse dinheiro ia ser roubado. Só que o governador, ele não pode ter tanto poder, porque às vezes ele pode cometer um descuido, né? Nas contas ali, e ele precisa ser acompanhado. Eu acho, está mais do que provado que essa quarentena, ela só serve para isso. Destruir a agenda econômica do governo federal e fazer com que os estados distribuam o nosso dinheiro de forma bem esquisita. O senhor não acha? O que está acontecendo é assim, Rodinei. Os municípios foram declarados em estado de calamidade. Mesmo não tendo pandemia, não está com caso, veio uma orientação que era para a gente fazer o decreto de calamidade e mandar para a Assembleia reconhecer o decreto. Eu fiz isso, mas eu não fiz por conta da licitação, fiz por conta de uma outra coisa. Porque como a arrecadação vai cair bastante, eu já previa que a arrecadação ia cair muito, eu não ia conseguir atingir as metas fiscais, porque todo ano você tem uma meta fiscal para atingir, entendeu? Sobre orçamento, finança, você tem que controlar suas... E no último ano do exercício, se você gastar mais do que você recebe, você tem as contas rejeitadas e fica inelegível por 8 anos, e eu não queria essa mancha na minha carreira. Então, por conta disso, eu fiz o decreto, porque fazendo o decreto, suspende essas exigências fiscais também. E, logicamente, você fica autorizado de comprar sem licitação, só que o que eu fiz aqui, eu limitei a minha compra sem licitação somente para o Covid-19. E nós percebemos que o governador de São Paulo, ele comprou sem licitação, fez contrato de licitação até para radar, para multar que não tem nada a ver com Covid. Eu fiz especificamente para a Covid. Então, se for para comprar alguma coisa no combate ao Covid, eu faço a compra direta
sem a licitação. Mas mesmo assim, eu tomo o cuidado de fazer a cotação, 3 cotação, para a gente ter um preço médio. Porque hoje está nessa história de pandemia. Amanhã, alguém pode falar, você comprou. Não que eu comprei aqui, que nós não temos UTI, eu não preciso de respirador. Mas eu vejo que os governadores aí compraram respirador a 180 mil cada um, sendo que o governo federal comprou a 40, 30 mil reais os respiradores, e os governadores compraram a 180. Governador fazendo hospital de campanha, sendo que tem hospital no município desativado, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo. Nós temos hospitais desativados que poderiam estar pegando esse dinheiro, dando uma reforminha ali, alguma coisa rápida, deixar o hospital apto, porque ele atende no momento de Covid e depois ele fica para atender para a sociedade, do que esse hospital de campanha que depois está dentro do estádio, vai derrubar tudo e vai levar embora, e é um dinheiro gasto de uma maneira diferente. Então, nós entendemos que esse dinheiro poderia ser gasto de uma outra forma, mas está sem o controle da licitação hoje, isso é um perigo. E nós vamos ver, Valdinei, não quero que aconteça isso, mas pelo que eu estou vendo, o ano que vem nós vamos ver prefeito e governador preso com sobrepreço e desvio de verba desse Covid aí, que o Roberto Jefferson já chamou de Covidão. Eu espero que sim, prefeito, infelizmente, porque a gente está vendo o desrespeito que está acontecendo aqui, privando a liberdade da sociedade, como o senhor bem colocou, a OMS aí, ela é usada como se ela estivesse obrigando, impondo, recomendando essa quarentena a qualquer custo, quando, na verdade, a própria OMS já disse que não é bem assim a história. Bom, eu agradeço muito aqui pelos seus esclarecimentos, é muito importante um gestor aceitar esse desafio, de expor o que ele acredita, de apresentar aqui por que discorda dessa quarentena. Eu faço votos aí, prefeito, para que a gente consiga, de fato, que a democracia seja exercida, que o cidadão que votou no senhor, confiando no seu bom senso, confiando no seu bom trato com a coisa pública, esse cidadão ele possa ter o seu voto, a sua opinião valorizada, quando o senhor puder, de fato, exercer a sua autoridade e a sua responsabilidade de reabrir o comércio, fazer a cidade funcionar dentro dos limites aí necessários, mas nada além do necessário, porque o que passa disso já torna-se tirania, não é verdade? Então vamos acompanhar muito bem esses fatos. Eu quero fazer, antes de passar a palavra para o prefeito fazer as considerações, eu quero fazer um convite a cada um de vocês, cidadãos aqui de todas as cidades do Rio de Janeiro. Qual o gentílico aí da cidade, Martinópolis? Qual o quê? Martinopolense. Martinopolense. Cidadão martinopolense, você manifeste através das redes sociais, procure o prefeito nas redes sociais, procure a prefeitura, declare o seu apoio a essa posição do prefeito, lute pelo seu emprego, lute pela sua liberdade, porque se isso não for atendido com urgência, se esse relaxamento da quarentena não acontecer, nós todos pagaremos muito caro. Não é só o prefeito, mas a cidade, o cidadão, pagará muito caro por essa tirania dos governadores que, como eu disse, não está resolvendo o problema do coronavírus e está agravando problemas outros que certamente se abaterão sobre nós. Prefeito, muito obrigado pelos esclarecimentos. Espero ter outras oportunidades até para tratar de assuntos melhores, de resultados, de coisas boas acontecendo. Espero que a gente consiga conversar sobre isso. E as portas aqui do Boletim Conservador estão sempre abertas, tá bom? Tá bom, Valdinei. Eu que agradeço, Valdinei, a oportunidade de estar esclarecendo um pouquinho aqui como é que estão as coisas no interior do estado de São Paulo. E nos sigam aí nas redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube, chama Papo Conservador, e eu tenho minha página no Facebook, chamado DR Cristiano, né, que é Dr. Cristiano. Me sigam aí nas redes sociais e esperamos que esse período turbulento seja superado o mais rápido possível. E Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui na Estrada do Barro Vermelho, não é a primeira vez que estamos aqui, já fizemos 3 vídeos. Aqui existe não é nem um buraco, é um ralo que tem galeria que passa aqui, que estava sem tampa. Faz 1 ano hoje, aqui é o vizinho que mora em frente, viemos aqui já, correr atrás, já falamos com a prefeitura, com o SEDAI, ninguém resolveu. Depois de 1 ano,
está resolvido. Mas não foi a prefeitura, foram os moradores que fizeram isso aqui, ó. Eu arrumei, consegui com o colega tampa Aí, rapaz estava aí, ele conseguiu, entendeu? Rapaz, ia descartar essa tampa, eu vi, meu irmão viu, falou comigo, aproveitei, trouxemos para cá de carrinho, cobrimos aqui, na pinteira para chamar atenção aqui. 1 ano hoje, você dá aí 3 vezes, prefeitura 2, vieram aqui várias vezes, olharam, daqui a pouco... 4 muitos prefeitos estão se dedicando para a vida continuar, para melhorar aqui no Rio. Eles só pensam em botar câmera, drone, tudo para reprimir a população. Mas não é isso que nós precisamos, não. Nós precisamos de gestões de hospitais funcionando. Cadê aquele dinheiro todo que veio para os hospitais de campanha que não está funcionando?